Eu estava vendo um vídeo a respeito de como que as nossas estruturas arquitéticas, arquitetônicas, melhor dizendo, estão degradando, né? E se a gente for olhar esse efeito, a gente consegue ver o efeito da perca de qualidade em vários dos nossos produtos consumidos hoje. Se você for olhar um chocolate produzido hoje no Brasil, é nítido de que os seus ingredientes são de pior qualidade. É nítido que realmente a indústria precisou preocupar-se em colocar insumos, colocar produtos ali, matéria-prima de pior qualidade, às vezes para não assustar tanto no preço. E eu queria aqui fazer uma reflexão a respeito de como isso é um efeito da inflação, só que de outra forma. De como a inflação, a degradação da moeda, e em suas várias vias, tá? Eu me refiro não somente na via de aumentar o preço, mas nos outros fatores que podem ocorrer ao imprimir moeda, ao você ter uma, uma moeda do Estado que não está correlacionada com nada real. É simplesmente o que eu gosto de chamar de moeda laceada em honestidade de político. E se a gente voltar, regredir, fazer análise dos pensamentos primórdios, né? Muita gente já debateu esse assunto, já debateu a respeito da inflação. A gente, inclusive, tem pessoas que defendem a inflação. Mas se a gente for resumir, inflação, ela é o pior dos impostos. Já dizia Warren Buffett que é um imposto que ele atinge principalmente os mais pobres e desinformados. E não, essa frase não é exatamente dele. Ele leu em algum lugar que replicaram, foi alterando. Ou seja, é um conhecimento já meio que consolidado, que a inflação ela é um custo, um imposto que o Estado impõe sobre a massa dos mais pobres e desinformados. E uma dessas formas de, como consequência, é justamente a questão de piora da qualidade dos produtos que você consome. Inclusive, as nossas casas hoje todas parecendo com hospitais ou shoppings, sem uma beleza diferenciada, que é o que eu vi no vídeo, criticando. Antigamente a gente tinha casas coloniais lindíssimas, cada nação com um aspecto bem próprio da sua cultura, agora uma massificação e uma busca desenfreada por baratear os custos, porque a diferenciação já não é um produto tão vendido numa sociedade inflacionária. Sim, a diferenciação, a qualidade, ela está cada dia mais chamando a atenção de consumidores. Inclusive, artigos de luxo estão aí para isso. Mas a massa não mais consome algo que é propriamente bonito, mas a massa está sendo vendido o padrão, aquilo que é pragmático. Se a gente for ver o desenvolvimento próprio da arquitetura, e aqui eu me lembro muito, eu me faço valer do documentário do Roger Scruton sobre a beleza, né? A beleza importa, afinal. Ele comenta assim de como regimes totalitários buscaram sempre padronizar assim as suas construções. Se você for até hoje em países que tiveram um regime totalitário, a República Tcheca, por exemplo, eu tenho um amigo lá que ele direto me manda foto. Ó, esse aqui são os blocos comunistas, né, que os comunistas construíram. São quadradões, quadradões básicos assim que simplesmente não dá gosto de você olhar, é feio. Mas cumpria a função social, basicamente, a função social de moradia. E por que que fazem assim? Primeiro, não só a questão inflacionária, né? No países totalitários tem alguns problemas econômicos aí que a gente pode comentar depois, principalmente se eles vão para uma via mais socialista,
onde tenta igualar todo mundo, mas é justamente esse ponto do totalitarismo que quando o governo que vai fornecer as coisas, como fornecer a moradia, ele não tem o porquê da preferência para um 01 do 02, cidadão 01 do 02. Ele vai fazer a massa igual. E quando ele faz isso com o seu dinheiro, não tem porquê ele se preocupar nem com qualidade. Por quê? Primeiro, não é o dinheiro dele que ele está gastando, é o seu dinheiro. Segundo, ele não tem que preocupar com algo diferenciado dos outros, até porque eles querem evitar a inveja, né, a diferenciação, então eles têm que fazer algo padrão, e isso acaba com a beleza. E eliminando assim os mercados, a concorrência, a livre escolha daqueles que compram os seus imóveis, a gente tem aí uma padronização e perca da beleza. Porque a beleza está na gente buscar a beleza como indivíduos. A gente buscar ser individualizado em certo sentido. A gente também buscar algo que nos sacie visualmente. Então, tem um pouco assim da gente querer se destacar. A gente tem uma tendência visual de olhar para aquilo que é destacado, que é aquilo que não é igual às outras coisas. Se você está andando na rua, todo mundo vestido de preto e branco, e você vê um palhaço, o palhaço vai chamar a atenção. Não que isso seja uma referência estética de beleza e tal, mas o diferente é onde a gente busca naturalmente. E por isso, essa diferenciação evolui nossa perspectiva estética, de certa forma. A gente busca, de certa forma, quando a gente tem essa liberdade. É por isso que você, quando tem uma condiçãozinha melhor, você vai buscar se vestir melhor. Às vezes, cortar o cabelo com mais frequência, em um barbeiro, comprar roupas melhores e também mulheres se maquiar com profissionais. Quando a gente vai ali num evento, quando simplesmente para sair, a gente busca isso quando a gente tem uma condição, mas quando a gente não tem condição financeira, a primeira coisa que a gente abandona também é a estética. Basta olhar na nossa sociedade hoje. Se você hoje precisa de trabalhar para conseguir o seu pão da janta, você está muito menos preocupado com a beleza, o ornamento do seu dia a dia. Embora você sofra as consequências de não ter essa preocupação. Beleza. Pensando isso tudo, para onde a gente vai? Para onde, o que a gente tem que pensar? A beleza perdida na sociedade também é uma característica bem própria de um imediatismo. Assim como o pragmatismo está relacionado com esse imediatismo. E o que eu quero dizer com esse imediatismo? É a nossa tendência de preferir o agora em vez do algo que é duradouro, mais perene. Se a gente tivesse essa noção de que uma casa que a gente constrói, bem, isso assim, todo mundo tem um pouco dessa noção, mas eu falo de uma noção mais aprimorada. Todo mundo tivesse uma noção bem aprimorada de que a casa que a gente constrói é o que a gente vai viver pro resto da vida, e a gente tivesse ali preocupado com essas coisas, a gente tende a querer algo bem mais bonito, com ornamentos, com um acabamento, com os seus toques pessoais. Só que numa sociedade onde temos até dificuldade de comprar imóveis, muita gente mora de aluguel, imagina o que você olha quando você vai alugar uma casa, alugar um apartamento. Principalmente praticidade. Custo-benefício. E, de certa forma, isso matou a nossa beleza, mas é uma necessidade do nosso tempo para muitas pessoas. Custo-benefício. E aí, questões de ornamento, etc., fica mais nos detalhes. Mas a estrutura tem que ser padronizada. A pessoa que investe em imóvel meio que padroniza ela para agradar o máximo de pessoas possíveis. Veja,
se a gente constrói pensando em longuíssimo prazo, a gente vai se atentar também para a qualidade, tá? Então, muitas vezes o que a gente está vendo, além desses apartamentos serem muito padronizados, os produtos usados ali são bem ruins. Tenho amigos que estão comprando imóveis, apartamentos, e um piso mal colocado, o serviço mal feito, um cano que estraga fácil, uma parede fina, entre vários detalhes que aparecem nas obras ali, porque é o custo barato. A gente não está mais olhando como sociedade que constrói, uma sociedade que investe um longuíssimo prazo. A gente não está olhando o pós-serviço, a pós-venda, porque a gente está imediatista. É tanto imediatista que a gente vê um salto bem grande de investimentos em criptomoedas, porque as pessoas querem enriquecer rápido, e principalmente apostas. As bets, o tigrinho, tudo isso está em alta porque a gente tem uma necessidade imediata e não uma necessidade de longo prazo. Por que que a McDonald's lucra muito e as academias muitas vezes não tanto? Não se abre tanta franquia de academia quanto se abre de fast food. Justamente preferências de curto prazo. A população está guiada a preferências de curto prazo e essa é a razão, uma das razões pelos quais a gente consome cada porcaria, cada vez uma porcaria maior. Produtos de má qualidade. Porque aquele que produz tem que reduzir o preço para que você não se sinta muito mais pobre. E o Estado faz isso conscientemente para que ele arrecade mais nominalmente, lógico, abaixe sua dívida e utilize esse dinheiro impresso, um imposto sobre os pobres. Mas esses são assuntos que a gente vai conversar especificamente depois, de como o Estado pensa essa gestão toda. Eu acho que é um assunto que dá para expandir bem. Beleza? Até mais.